Boa noite, irmãos. Graça e paz de Cristo esteja conosco. Estamos retornando de um período de férias muito necessário, e que o Senhor esteja nos abençoando durante esse ano, muito trabalho e muitos frutos para a obra dele. Quero nessa noite dar continuidade às exposições que nós estamos fazendo no livro do Apocalipse. Essa já é a 12ª mensagem que nós estamos trazendo a respeito desse livro, que é profético, que é histórico, que é carta e que precisa ser muito bem entendido pela igreja de hoje, para que a igreja entenda para que rumo Deus está levando a história. E qual é o papel da igreja nessa história onde Deus está contando e, sobretudo, a história que Deus está dirigindo para um final. Esse livro é um tanto quanto controverso. Se você for pesquisar na internet, como o Asaf fez no Wikipedia, foi uma pesquisa muito bem feita, né, Asaf? Você vai encontrar várias e várias interpretações, especificamente desse texto, inclusive. Mas para evitar esses maus entendidos, para que a gente entenda a vontade de Deus na vida da igreja, na vida do seu povo e na nossa vida individualmente, nós vamos expor esse texto e esperamos que o Senhor abençoe a sua vida nessa noite a partir disso. Vamos ler então o texto de Apocalipse capítulo 6, dos versos 1 a 8. Apocalipse capítulo 6, versos 1 a 8, a minha versão é a revista e a atualizada. E diz assim a palavra de Deus: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Amém. Queridos, qual é a coisa mais inteligente a se fazer quando você, aqui no Brasil nós não temos isso, mas qual é a coisa mais inteligente a se fazer se você mora, ou se você, nos Estados Unidos, por exemplo, há muita incidência disso. Se você estivesse assistindo a sua TV e você visse a previsão do tempo dizendo que estaria se aproximando da sua cidade um tufão ou um furacão de categoria 5, qual é a coisa mais inteligente a se fazer? Fugir? Fugir é uma opção. Mas e se você não tiver essa opção de fugir? O que você faria? Você se prepararia. Como é que você se prepararia então? Você estocaria alimento, você pregaria madeira nas suas janelas, você talvez com um porão na sua casa, você levaria sua família para esse porão, para você poder enfrentar algo do qual você não pode fugir. Queridos, eu olho para esse texto e percebo que existe uma possibilidade de nós compararmos isso com essa questão do furacão, de categoria talvez máxima. É onde Deus está mostrando para nós
a previsão do tempo, a previsão da história, e dizendo para que a gente se prepare para ela, para que nós não soframos como aqueles que não se prepararam para isso. E é interessante porque os eventos que aqui estão descritos, ninguém vai conseguir fugir deles. Seja crente, seja descrente, ninguém fugirá desses 4 cavaleiros. E, portanto, nessa noite, assim como uma previsão do tempo, essa mensagem é para que você se prepare para isso. Essa mensagem é para que você prepare a si mesmo, prepare a sua casa, para que esse furacão, categoria máxima, quando ele passar, você já esteja preparado, se preparando, e não sofra tanto quanto aqueles que viveram a vida como bem entendiam e não deram valor à palavra de Deus. Por isso nós vamos tentar responder essas perguntas. Como é que se prepara para um evento desse? Como é que se prepara para um evento catastrófico como esse descrito na Escritura? É isso que a gente vai tentar conversar nessa noite para esclarecer. Como é que nós viemos até aqui, irmãos? O que nós já vimos até aqui? Desde os primeiros capítulos, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, nós vimos que o João ele está preso numa ilha, a ilha de Patmos. Todos os outros apóstolos já morreram e apenas João restou. E João recebe essa visão de todo o Apocalipse quando ele está preso nessa ilha por ordem do imperador. Ou seja, o imperador queria calar a voz do evangelho, prendendo o último apóstolo, mas é a partir desse último apóstolo vivo que o Senhor envia às igrejas essa revelação a respeito daquilo que vai acontecer nos últimos tempos. E só para a gente abrir um parênteses, irmãos, o livro do Apocalipse não é para passar medo na gente. O livro do Apocalipse não é para que você sinta medo de se aproximar dele, como eu já ouvi de alguns cristãos. Eu não leio o livro do Apocalipse porque eu tenho pavor do que está escrito ali. E às vezes é para ter medo, porque a única fonte que talvez a gente se interesse a respeito das interpretações do Apocalipse são as novelas, né? E aí novela você já sabe como é que o negócio vai terminar. É sempre muito pirotécnico, aquela coisa toda, mas o método de interpretação que nós adotamos, ele é um tanto quanto mais simples e que traz uma realidade mais, digamos, menos floreada, mais realista, o que talvez nos deixa mais seguros do que vai acontecer. Mas então, queridos, Jesus envia essas mensagens a partir das cartas para essas 7 igrejas. Lembrando que nos capítulos anteriores, Jesus está interessado em corrigir as suas igrejas, corrigir o comportamento dos cristãos ou incentivar aquelas igrejas a continuarem sendo fiéis ao Evangelho. Então, é como se Jesus estivesse preparando a sua igreja, tirando e colocando nela aquilo que ele acha que precisa ser tirado e colocando aquilo que precisa ser colocado. Preparando as igrejas, preparando o seu povo para esse encontro maravilhoso no final dos tempos com ele. Vimos também que João é levado a ver o que acontece nos céus. João está vendo uma realidade que está acontecendo no céu, e ali ele percebe que está na presença de Deus, na sala do trono. João vê a sala do trono, o que está acontecendo onde Deus mora, o que está acontecendo onde Deus governa todas as coisas. João está vendo isso. Nos capítulos anteriores nós vimos isso. Nós vimos também que houve uma crise tremenda no capítulo 5. Uma crise tremenda se instala no capítulo 5, porque João percebe que existe um livro, um pergaminho selado, e nós já expomos isso, a qual ninguém tem autoridade e autorização de Deus para abrir esse livro. A crise é essa. João vê esse livro, ninguém tem autorização, ninguém tem qualificação para abrir esse livro, e João se desespera por conta disso. Mas por que João se desespera por conta de todas essas coisas, de ninguém poder abrir o livro, de ninguém poder olhar para o livro? Se você quiser saber, volte nas exposições anteriores, porque a gente precisa seguir. E, finalmente, nós vimos que apenas um é digno de abrir os selos que estão nesse livro, que estão nesse rolo, nesse pergaminho, para que a história, então, chegue ao seu final, como Deus quer que a história chegue.
ele pega o livro, Jesus, o Cordeiro, pega esse livro selado de ponta a ponta, e ele então começa a abrir os selos. E o selo aqui é como aquele selo do correio mesmo, para deixar a mensagem fiel, para que ninguém esteja corrompendo a mensagem. E Jesus começa a tirar o primeiro selo. E é esse o contexto da passagem que nós lemos. É Jesus abrindo o primeiro selo desse pergaminho selado de ponta a ponta. O texto a seguir, então, inicia uma seção central no livro. Qual que é essa seção que vai do capítulo 6 até o capítulo 16, irmãos? São os 3 grandes juízos de Deus enviados à terra, mostrando para nós o que vai acontecer iminentemente antes da volta do Senhor Jesus. Esse evento, ou seja, volta de Jesus, que encerra a história atual, a história presente, para inaugurar a eternidade nos céus e na Nova Jerusalém. O que esse texto nos mostra, irmãos, sobretudo, é que as coisas que acontecem na terra, sejam elas de âmbito político, sejam elas de ordem judicial, religioso, tudo que acontece na história acontece porque está já determinado por Deus. É Deus quem dá rumo às coisas, é Deus quem dá os rumos a aquilo que vai contribuir para que a gente tenha um panorama da história que Deus está contando. Então a gente não precisa se desesperar achando que a história ela está à deriva, que não está. O Senhor está controlando cada detalhe, levando a história à sua consumação final. Então, dito isso, vamos à exposição dessa passagem, irmãos. Nós temos aqui as figuras dos cavaleiros. Os cavaleiros que são essas figuras terríveis que chegam na história, que são destinados por Jesus, por Deus, para levar o curso da história ao seu final. São os terríveis juízos de Deus vindo sobre toda a terra. Perceba, sobre toda a terra. Então nós vamos dividir essa exposição vendo o que cada um desses cavaleiros vem trazer à terra. Os versículos 1 e 2, irmãos, trazem para nós o primeiro cavaleiro. Nesse momento, João vê o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que inicia a abertura dos 7 selos desse livro. E a cena é a seguinte: um dos 4 seres viventes, nós já explicamos quem são esses seres viventes. Nas exposições anteriores, esses 4 seres viventes são aqueles que representam toda a ordem criada. Não somente os seres humanos, não somente os anjos, mas a criação como um todo é representada diante do trono de Deus por esses 4 seres viventes. E um desses 4 seres viventes convoca o primeiro cavaleiro a realizar a sua obra. A sua voz é forte, semelhante ao trovão, e então temos a chegada desse cavaleiro num cavalo branco. O que essa imagem representa, irmãos? Existe muita controvérsia a respeito, como o Arzaf já antecipou, muita controvérsia a respeito da identidade desse cavaleiro. A hipótese desse cavaleiro ser, por exemplo, o evangelho enviado por Jesus para conquistar toda a terra. Essa é a hipótese de um teólogo chamado Kistemaker, que é um bom teólogo, um reformado, muito utilizado por nós. Mas existe uma outra hipótese desse cavaleiro também ser uma força satânica para enganar o povo de Deus. Ele não é um mocinho, ele não é nada além do que uma força satânica para enganar a igreja. E esse é um teólogo também muito bom, chamado Biel. Outro teólogo chamado Osborne, excelente teólogo também, diz que esse cavaleiro
são os apetites humanos pecaminosos que o levam ao caos. Ou seja, o que Deus está enviando? Ele está soltando as rédeas do ser humano para que os seus apetites carnais o levem a uma destruição quase completa. E uma outra interpretação, de um teólogo também chamado William Hendrickson, diz que esse cavaleiro é Jesus Cristo. Por algumas razões, esse teólogo vai dizer que esse cavaleiro é Jesus Cristo porque ele tem a coroa, o símbolo real, e ele é um grande vencedor das batalhas. Ele está montado num cavalo branco, e estar num animal com essas características, um animal de cor branca, simboliza santidade, pureza, vitória e justiça. E no capítulo 19, no versículo 11, há a descrição de Cristo como montado num cavalo branco também. Ambas as descrições reportam para ele. Essa é a nossa interpretação, portanto. Nós não descartamos que há a possibilidade das outras hipóteses estarem corretas. Nós temos que ter a humildade diante desse livro para encarar isso. Mas acreditamos, assim como esse teólogo William Hendrickson, que esse cavaleiro é o Senhor Jesus. Ele tem um arco, uma coroa, e ele sai vencendo e para vencer. Nós entendemos que esse cavaleiro é Jesus, irmãos, nós temos que lidar com a realidade de que a sua saída, antes de todos os demais cavaleiros, inaugura um período de calamidade. A saída de Jesus, antes dos outros cavaleiros, inaugura um período de calamidade. Jesus é descrito no Apocalipse como o Cordeiro que selou a paz entre nós e Deus. Ele é aquele que sela a paz, é aquele que salva pela graça, é aquele que pelo seu sangue, ele traz reconciliação entre nós e Deus. Mas nós não podemos nos esquecer também, irmãos, que no mesmo livro do Apocalipse, esse mesmo Jesus é aquele que inaugura os juízos de Deus sobre a terra. Então, não é à toa que ele traz a guerra, o arco. Ele é motivo de guerra. Jesus é motivo de guerra. Jesus é motivo de ataque. A prova disso é aquilo que nós já vimos nas igrejas anteriores, as exposições das 7 igrejas, onde os cristãos estão sofrendo ataques constantes porque eles professam a sua fé em Jesus. E Jesus é esse que traz essa guerra. Mas ele detém a coroa de um verdadeiro governante. Por isso que nós entendemos que não pode ser uma força satânica esse cavaleiro. Se ele tem a coroa, que ele está vencendo para vencer, se ele é o governante real, não pode ser uma força satânica. Ele sai vencendo para vencer, ele já inaugurou o seu reino, ou seja, ele está vencendo, a partir da sua cruz, ele está vencendo e ele vai vencer ainda mais, e finalmente, quando tudo se encerrar. Portanto, esse cavaleiro descrito é o Senhor Jesus inaugurando a chegada desses 4 cavaleiros. Versículos 3 e 4, irmãos, nós temos a figura do segundo cavaleiro. O segundo selo é aberto e novamente um dos seres viventes chama outro cavaleiro, agora o cavalo da cor vermelha. Ou seja, quando esses seres viventes se colocam nessa posição de convocar os cavaleiros, convocar esses cavalos de cores distintas, é como se a própria criação estivesse clamando. Aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 8, a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A criação está clamando para que o encerramento da história se aproxime. Então é isso que os 4 seres viventes estão fazendo. Vem, dê início àquilo que precisa ser, aquilo que precisa acontecer para que a história se encerre e o pecado já não exista mais na realidade eterna.
Pois bem, queridos, ele tem essa coloração, o cavalo vermelho, porque ele representa a guerra. A guerra, naqueles tempos, e também nos nossos dias de hoje também, é representado pelo vermelho, porque é o sangue no campo de batalha. Contextualizando com o período romano em que João recebe essas visões, é justamente isso que quer dizer. O vermelho é a cor que anuncia e que evidencia o sangue nas batalhas. E Marte é o deus romano da guerra, representado por essa cor. Normalmente esse deus Marte, ele está associado com as guerras mais agressivas e sangrentas. Por isso esse cavalo tem essa semelhança com o deus da guerra romano, da cor vermelha. Por isso que esse cavaleiro tem essa característica, porque ele traz a guerra sangrenta às portas do mundo. Aliás, é por sua coloração, que o planeta Marte recebe esse nome. Porque eles têm essa coloração vermelha, e aí, assemelhando-se também com o deus da guerra romano, recebe esse nome, mesmo nome que esse deus. Esse cavaleiro, irmãos, diferentemente do primeiro, não tem uma identidade definida. A gente não pode associar ele com uma figura específica, mas apenas com uma ordem dada por Deus para que as coisas se intensifiquem ainda mais. A sua função, queridos, a função desse cavaleiro da cor vermelha é espalhar a guerra de modo generalizado pelo mundo. O potencial humano para cobiça é ainda mais incitado, é ainda mais alimentado por esse cavaleiro, a fim de que haja guerras e rumores de guerras. Está lembrado dessa passagem onde Jesus fala de guerras e rumores de guerras? Esse texto dos evangelhos está intimamente ligado com esse momento da história. Haverão guerras, rumores de guerras, e esse cavaleiro vermelho, do cavalo vermelho, é o responsável por generalizar a guerra pelo mundo. Ele tem o poder, queridos, da vida e da morte em suas mãos, simbolizado pela espada que ele carrega. Ou seja, ele vai trazer a guerra, e o poder de vida e o poder da morte está sobre ele. Ele não age com compaixão. Ele é aquele que vem trazer a espada sobre a terra de modo como nós nunca vimos antes. Pode ser que esse cavaleiro, queridos, represente a perseguição ainda maior contra os cristãos. Pode ser que esse cavaleiro, então, represente, sobretudo, mais do que aqueles que não são cristãos, a perseguição contra a igreja. Ou seja, o que esse cavaleiro vai trazer contra a igreja? A espada, a morte, a guerra, de forma generalizada. Você quer ter um vislumbre do que já está acontecendo a respeito disso? Os irmãos vão se lembrar, por exemplo, alguns anos atrás, aquilo que o Estado Islâmico fazia quando capturava alguns cristãos. Vocês estão lembrados disso? Eles eram tão violentos que eles filmavam as execuções, postavam isso na internet, execuções de cristãos. Querido, você já imaginou quando isso se generalizar? É aquela questão que eu disse no início, a previsão do tempo. A previsão do tempo é que isso vai chegar. Pode ser que eu não veja, pode ser que você não veja isso, pode ser que nós não cheguemos nesse tempo, mas com certeza, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, eles vão presenciar tudo isso aqui. E é por isso que eu perguntei, como é que a gente vai fazer em vista de uma previsão tão dramática como essa? Como é que você vai preparar a tua casa, querido? Como é que você vai se preparar para esse momento?
Essa é a grande questão. O próprio Jesus alertou os seus discípulos para esse fato. Mateus capítulo 24, versos 3 a 14. Vamos ler esse texto? Mateus 24, de 3 a 14. O texto diz assim, e olha o título que a Sociedade Bíblica dá para essa passagem: o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está falando disso há muito tempo. Jesus está falando que as coisas vão gradativamente piorar até a sua chegada. E é isso que esse texto está nos mostrando, esses cavaleiros sendo agentes de Deus para que as coisas se intensifiquem ainda mais. E aí nós chegamos no terceiro cavaleiro. Quando Jesus abre o terceiro selo, o cavaleiro no cavalo preto surge a partir do outro chamado de outro ser vivente. E é interessante porque ele tem uma balança nas mãos, em uma das mãos. Por que ele tem essa balança? Por que ele carrega esse artefato nas mãos? Como efeito lógico que se segue em tempos de guerra, aqui é descrito que há um racionamento de alimentos. Toda vez que uma guerra se generaliza, certamente há racionamento de alimentos. E a balança nas mãos desse cavaleiro representa a distribuição racionada de itens que são básicos para a alimentação humana. Não sei se todos aqui vão lembrar, muitos não vão lembrar porque não são dessa época. Mas na transição de governos entre o período militar e o regime democrático, mais uma vez, nós tivemos o governo do presidente Sarney. Quantos aqui lembram desse período? Esse lado aqui ninguém vai lembrar. Queridos, era um tempo muito difícil. Eu me lembro que lá em casa nós comprávamos óleo a granel. Você ia com uma lata ao supermercado e lá você comprava a granel. E de manhã era um preço, à tarde já era outro. Nessa época surgem então as figuras dos fiscais do Sarney. Se você lembrar disso, pode ter certeza que você está ficando velhinho já. Tinha os fiscais do Sarney. Porque o Sarney tabelou tudo para tentar controlar a inflação. Porque o preço dos alimentos subia tanto que de manhã era um preço e à tarde era outro. É pior do que isso aqui. Quem já viveu tempos de escassez de alimento, o que está descrito no livro do Apocalipse é pior do que isso. As coisas vão se intensificar. A guerra vai se espalhar. Os alimentos vão ficar escassos. E um detalhe importante, queridos, é que no verso 6, o cavaleiro recebe uma ordem diretamente de Deus para que haja preços inflacionados dos alimentos. Deus está dando uma ordem direta para esse cavaleiro, para que os alimentos, eles tenham preços inflacionados. Por quê? O verso 6 diz:
Vamos ler mais uma vez o verso 6. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite ou o vinho. A ordem não mais vem dos 4 seres viventes. A ordem vem daquele que está no meio dos seres viventes. E quem está no centro, no meio dos seres viventes, é Deus assentado no seu trono. E é Ele quem está dizendo, é Ele quem está dando essa ordem para que isso aconteça. Nós vamos entender então, queridos, a primeira parte dessa ordem. E a primeira parte dessa ordem é uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo, irmãos, para vocês tenham noção de que tipo de inflação que nós estamos falando, é a quantidade de comida suficiente para uma pessoa por um dia. O que você come num dia? Calcula aí. Essa medida de trigo era mais ou menos o que um adulto ingeria durante um dia de sua vida. A nova tradução, tem uma tradução também que eu costumo usar, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Ela diz que essa medida representa meio quilo de trigo. Meio quilo de trigo. Então grava essa informação aí. Meio quilo de trigo. E 1 denário, queridos, é o valor pago por um dia de trabalho. Como se você trabalhasse um dia inteiro e você recebesse ao final do seu dia de trabalho 500 gramas de trigo para você levar para casa. Para termos ideia, é como se esse meio quilo de trigo hoje custasse mais ou menos R$43. Inflação ou não é? É algo que ninguém aqui presenciou. Então, esse cavaleiro é responsável por trazer a fome. Ainda há a inflação do preço da cevada, queridos. 3 medidas de cevada por 1 denário. Indicando que, mesmo um alimento de menor qualidade, em comparação com o trigo, irá custar o mesmo que esse alimento. O trigo era um alimento, comparado com a cevada, de melhor qualidade. E o texto está nos dizendo que o trigo vai custar muito, mas a cevada também vai acompanhar. Ou seja, se você quiser migrar do trigo para a cevada, você também vai ter dificuldade. Isso aqui são os itens básicos, é a cesta básica das pessoas daquela época, queridos. Todos esses valores, meus irmãos, desses alimentos, custaria, naquela época, cerca de 15 vezes mais. A cesta básica das pessoas naquela época. E a segunda parte dessa ordem: não danifiques o azeite e o vinho. Diferentemente do trigo e da cevada, o azeite e o trigo eram alimentos, digamos, mais nobres. Compunha a dieta majoritariamente dos ricos. A ordem para que esses alimentos continuem com a sua produção normal. Não danifiques a produção desses alimentos. Porém, agora, esses alimentos estão ainda mais restritos. É aquela situação onde, mesmo que a gente não tenha uma condição ou uma situação financeira de riqueza, a gente ainda faz algumas compras no supermercado que depois a gente se arrepende, né? Por exemplo, você vai lá, compra uma pecinha de picanha e depois você sofre para pagar. Nesse contexto, somente aqueles com poder aquisitivo altamente relevante, vão de fato conseguir comprar o azeite e o vinho. As demais pessoas, queridos, vão estar lutando pelo básico. Vão estar trabalhando para conseguir o básico, o mínimo do mínimo para suas famílias. E um detalhe, queridos, que a gente não pode perder de vista é que os cristãos vão sofrer muito com tudo isso. Pelo menos 2 das 7 igrejas que nós já fizemos a exposição, Esmirna e Filadélfia,
Nessas duas igrejas, os crentes que não cediam às exigências do mundo estavam já sofrendo com essas questões. Eles eram expropriados, eles perdiam seus empregos, eles perdiam as suas terras, eles perdiam seus comércios. Isso já era experimentado naquela época. Para os crentes, tanto a cesta básica quanto os alimentos mais nobres estarão escassos se eles decidirem se manterem fiéis ao seu chamado. Em outros termos, é como se o mundo, é como se a sociedade contrária ao cristianismo dissesse: vocês poderão ter acesso a tudo isso se prostrarem e adorarem os nossos deuses. É o pedágio para você continuar tendo proeminência com o mundo. É o que nós temos falado repetidamente, irmãos. Vai chegar um tempo em que vai ser exigido de nós, ou você abandona a sua fé e tem todos esses benefícios que nós podemos te proporcionar, ou você continua servindo ao teu Deus e vai viver essa vida miserável. O mundo vai fazer isso. Talvez você já tenha passado por situações assim. Não leve tão a sério a tua fé. É interessante, eu quero contextualizar isso. Quando o povo de Israel vai sair do Egito, e Moisés está lá dizendo para Faraó: liberta o povo para que o povo celebre uma festa para Deus no deserto. O Faraó vai fazer algumas propostas para eles. O Faraó vai dizer: tá, mas vocês podem ir, mas vai só até lá e volta. E Moisés diz: não, nós vamos sair daqui e não vamos voltar mais. O Faraó diz que não vai libertar. Tempos depois, Moisés volta, liberta o povo para que ele celebre a festa ao Deus de Israel no deserto. E o Faraó diz: tá, mas deixa os filhos de vocês aqui. Vou levar os filhos de vocês. Não. Moisés diz: nenhuma unha vai ficar. Queridos, contextualizando com isso, é assim que o mundo tenta nortear a nossa fé. Tá, mas você não precisa ser tão assim, tão fiel. Você não precisa ir todo domingo para a igreja. Você não precisa de tudo isso para ser crente. É assim que o mundo tenta nos dissuadir, dizendo para nós que a nossa fé é uma bobagem. E que se nós abandonarmos pelo menos um pouquinho da nossa fé, olha o tanto de coisa que a gente vai ter. É assim que eles tentam, irmãos. Mas por que Deus ordena tudo isso, queridos? Se nós não explicarmos por que Deus ordena, por que Deus dá uma ordem tão estranha para elevar preço de comida, para que as pessoas passem fome, por que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus tem a intenção de mandar um cavalo que vai espalhar guerra pelo mundo, espalhar fome pelo mundo? Deus faz isso primeiro para punir as nações pagãs. Sabe aqueles perseguidores? Sabe aquelas pessoas aqueles governos que estão perseguindo a igreja, que estão perseguindo cristãos? Eles também vão sofrer com tudo isso. E a primeira motivação de Deus é punir essas pessoas. Segunda motivação de Deus para enviar, para permitir todas essas coisas, é purificar a sua igreja. Como é que Deus está querendo purificar a sua igreja dessa maneira? É como se a sua igreja, é como se os crentes vivessem na época de Noé. Como é que as pessoas, na época de Noé, eram descritas? Eles casavam, estavam em casamento, viviam como se nada fosse acontecer, e Deus envia o dilúvio, e ali tudo é consumido. Existem crentes que vivem dessa maneira, irmãos, focados nas suas carreiras, focados nas suas faculdades, focados naquilo que é desse mundo, criando raízes profundas nesse mundo, e Deus então tem que mandar esses cavaleiros para que eles percebam que tudo isso é fugaz. É como se Deus pegasse aquele crente que está tentando criar raízes fundas nessa Babilônia, nesse mundo terrestre, e tirasse, limpasse as raízes dessa terra, para então enxertar em outro lugar. Essa é a função desses cavaleiros para a igreja.
Toda vez que nós tentarmos criar raízes, barganhar com o mundo, para a gente ter proeminência nesse mundo, Deus está olhando para nós e nos alertando que Ele vai enviar esses cavaleiros, que Ele vai mandar alguma coisa para tirar, para desarraigar a gente desse mundo. Por isso que a gente tem que manter o foco naquilo que é celeste. Estou dizendo para a gente abandonar esse mundo. Estou dizendo para a gente considerar agora esse mundo, estou completamente perdido e eu não quero me relacionar com ele. Não é isso. Estou dizendo que a gente não pode se envolver com o sistema mundano, de barganha, de venda, de troca da nossa fé por algum benefício que o mundo pode nos dar. É como se Deus estivesse tirando de nós aquilo que nos faz amar mais esse mundo do que Ele, para nos preparar para esse encontro com Jesus. Finalmente nós chegamos no quarto e último cavaleiro, irmãos, versos 7 e 8. Depois que Jesus abre o outro selo do livro, o quarto ser vivente convoca o quarto cavaleiro, que está montado num cavalo amarelado. Talvez a sua versão tenha dado essa palavra. É um cavalo, não é um cavalo amarelo, bonito, né? Mas a versão traz que é um cavalo amarelado. Isso nós percebemos porque a gramática grega, ela nos traz uma palavra que representa não um amarelo tanto quanto com beleza, mas é um amarelo meio esverdeado, que é a palavra chloros. É daí que vem a palavra cloro hoje para nós. É uma cor de cadáver, meus irmãos. É uma cor pálida, sem vida, é uma cor que traz consigo a representação daquilo que ele é, morte. Então esse cavalo traz essa característica, ele tem essa cor de cadáver. E este talvez seja o mais assustador dos 4 cavaleiros que nós já vimos, pois ele se chama Morte e tem a personificação do inferno o seguindo. É uma dupla assassina. São 2 caras numa moto. Essa dupla é a dupla perfeita para trazer a destruição completa. É uma dupla que vem trazendo destruição. E é interessante essa palavra inferno, porque a gente já, com algumas traduções da Bíblia, inferno, às vezes, a gente já associa com aquele local de sofrimento onde o ímpio vai quando morrer, mas nesse contexto, irmãos, não faz referência a esse local. Não é o inferno onde o diabo será lançado e onde os ímpios já estão lá aguardando a ressurreição dos seus corpos para o julgamento final. Mas inferno aqui deveria ser traduzido como sepultura, ou o reino dos mortos, onde todos nós iremos quando partirmos dessa vida. É onde inclusive Jesus esteve. Se você se lembrar do credo apostólico, ele diz isso, que Jesus desceu em Hades, ou seja, desceu à região dos mortos. Então, a morte aqui, esse cavaleiro chamado Morte, tem a sepultura o seguindo. É isso que quer dizer a palavra inferno aqui, reino dos mortos. Então, esse cavaleiro chamado Morte vem efetuando a destruição e a sepultura recolhendo os cadáveres que são deixados para trás. Eles recebem a autoridade, queridos, para julgar ou para efetuar juízos divinos, assim como os outros. Para matar, perceba, eles recebem a autoridade de Deus para matar 25% da população mundial. É isso que o texto está nos dizendo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, ou seja, 1/4 das pessoas do planeta serão mortas por essa dupla. Aproximadamente, se a gente for colocar na ponta do lápis, aproximadamente 2 bilhões de pessoas vão morrer nas mãos desses dois. É quase que a morte de todas as pessoas nas Américas, somadas com a morte de todas as pessoas do continente africano.
É muita gente. Como é que essa dupla vai fazer isso, irmãos? Qual é o poder que eles vão utilizar para chegarem a esse propósito de matar tanta gente? Primeiro, através da espada, da guerra. A guerra vai se intensificar ainda mais. Segundo, pela fome, escassez de alimentos. Terceiro, por epidemias. É isso que a palavra mortandade quer dizer. Epidemias. E por último, por ataques de animais selvagens. Queridos, que ambiente trágico é esse? Que ambiente trágico que a Escritura está nos mostrando. Pessoas morrendo pela guerra, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo por epidemias e pessoas sendo devoradas vivas por animais selvagens que talvez estejam invadindo as cidades. Que cenário caótico. Ou seja, os 3 primeiros cavaleiros já deixaram um rastro de destruição. Agora aqueles que escaparam e estiverem fracos, desnutridos por conta da escassez de alimentos, serão presas de animais carnívoros. A realidade é assustadora demais, irmãos. E a igreja, os crentes vão passar por tudo isso aqui. Eles sofrerão fome, eles sofrerão perseguição, serão mortos. Mas para esses cristãos que sofrerem tudo isso, haverá uma vitória no final. Diferentemente para aqueles que também sofrerão, mas que não estão em Cristo. Mas uma pergunta, e já caminhando para o final, se faz necessário. Quando é que isso tudo vai começar, irmãos? Será que a gente pode definir um start para que esses cavaleiros, eles de fato venham sobre a terra e comecem a espalhar todo esse terror? A resposta é já e ainda não. Morte, perseguição, fome, guerras, preços inflacionários de alimentos, tudo isso a gente já não vê por aí. A gente já não vê pessoas morrendo através da guerra, desnutrição, epidemias. A gente acabou de sair de uma grande pandemia. Será que a gente já não está vendo isso no planeta? Por isso que a gente fala que já está acontecendo, mas ainda vai acontecer, ainda mais. Será que a gente não percebe que Deus está nos ensinando a partir da história? Como é que Deus está nos alertando? Como é que Deus está tocando um sino na nossa cabeça, dizendo: o final da história está chegando? Como é que Deus está usando esses fatores, essas catástrofes naturais, para dizer para a sua igreja: o fim se aproxima? Mais de 100 milhões de pessoas morreram nas 2 grandes guerras mundiais do século passado. 100 milhões de pessoas. Cerca de 50 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola, irmãos. Epidemia, guerras. Cerca de 60% da população europeia morreu por conta da peste bubônica. 60%. Segundo um relatório da ONU, no ano de 2020, cerca de 30% da população mundial não teve acesso à alimentação adequada por um ano inteiro. Escassez de alimentos. Terremoto da Turquia agora. Mais de 28 mil pessoas já foram declaradas mortas. Será que a gente não está entendendo? Será que a gente não está entendendo o que Deus está querendo mostrar com essas catástrofes mundo afora? Jesus já nos alertou para isso. E como é que nós estamos nos preparando para quando isso ficar pior? No fim, antes do retorno de Cristo, um período curto antes do retorno de Cristo, tudo isso vai se intensificar. Esse é o meu entendimento. Esses 4 cavaleiros, eles vão vir nessa época para intensificar as coisas. Como num funil. Coisas já acontecem desde a queda do ser humano. Guerra, rumor de guerra, terremoto, fome.
Epidemias já acontecem desde sempre, desde que Adão pecou. Mas quando estiver chegando perto do retorno de Cristo, esses 4 cavaleiros virão e as coisas vão se intensificar. Quero concluir então esse texto. Quero fazer 3 conclusões. O que esse texto nos ensinou, irmãos? Em primeiro lugar, esse texto nos ensinou que Deus está nos condicionando a entender a história e o seu desfecho. É isso que a gente tem falado várias e várias vezes aqui. O Senhor está condicionando você a entender a história e o seu desfecho. Você está tendo um spoiler do que Deus está reservando lá para o final. E você tem a oportunidade de saber qual é o final da história e de como se preparar para essa história. É isso, essa é a primeira coisa que esse texto nos ensinou. Deus está nos mostrando algo. Deus está nos lembrando constantemente, a partir dessas catástrofes naturais, de que a história está se aproximando do final. Segunda questão que esse texto nos ensinou. Tudo isso aqui já é uma realidade, irmãos. Tudo isso aqui já é uma realidade para a igreja, em menor ou maior intensidade. Existem igrejas mundo afora que já estão experimentando essa perseguição de morte, de fome. Nossos missionários, muitos deles estão em regiões que estão sendo afetadas. Se você olhar aquele cartaz que o reverendo Wellington pregou lá com os missionários hoje de manhã, você vai ver que alguns missionários ali não tem foto. Aquele cartaz enorme que está lá. Dezenas de missionários espalhados pelo mundo. Aqueles que não têm as fotos publicadas, é porque eles estão em regiões que têm perseguição. Eles não podem ter a foto publicada, eles não podem ter o nome publicado, eles não podem ter nenhum tipo de contato que denuncie que eles estão ali. Para esses irmãos, já chegou ou não esse período? Claro que já. Terceira e última conclusão a respeito do que esse texto nos ensinou, queridos, é que Deus está purificando a sua igreja para o encontro final com Jesus. Tudo isso representa uma purificação da igreja para o encontro com Jesus. É Deus tirando o mundo da igreja, é Deus tirando o barro do mundo da igreja. É Deus fazendo com que essa noiva gloriosa se apresente para Jesus Cristo de maneira pura. Você faz parte dessa igreja, você faz parte dessa noiva que o Senhor está providenciando, que ela seja limpa, que ela seja adornada, que ela seja perfumada, para um encontro com esse noivo que é o Senhor Jesus. Santificação, afastamento daquilo que é mundano e a aproximação daquilo que é divino. Um megafone divino está tocando constantemente para que você e eu nos apeguemos com maior força a Ele. Eu encerro esse texto então com algumas aplicações práticas. As conclusões são: o que esse texto me ensinou? As aplicações são: e agora? Qual é a minha responsabilidade diante dessas verdades? Você agora é detentor de um conhecimento, e esse conhecimento faz com que você seja responsável diante de Deus por algumas atitudes. E que atitudes são essas que Deus espera que a gente tenha? Primeiro, se condicione para viver nesse mundo caído. Você precisa se condicionar a viver nesse mundo caído. Você, crente, você precisa ser mais firme quanto à sua confissão de fé. Você precisa se santificar, você precisa se preparar para encontrar-se com Jesus. Você precisa abandonar os seus pecados, você precisa se vigiar constantemente para que você se pareça mais com Ele, mais com Jesus, do que com o mundo onde você vive. Condicionar-se para encontrar-se com Jesus é isso: buscar a santidade sem a qual homem nenhum verá a Deus. Como é que você faz isso? Palavra
diariamente. Oração diariamente. Comunhão com os irmãos. Não perder o domingo do Senhor. O dia do Senhor é para Ele. O dia do Senhor não é para você gastar de maneira leviana, fazendo absolutamente qualquer coisa que tire o foco do seu Senhor. Temos um dia da semana para dedicarmos a Ele, a dedicarmos o culto. E nesse dia, a gente às vezes resolve fazer qualquer outra coisa. A estar na casa de Deus, adorando, servindo, em companhia dos nossos irmãos. Condicionar-se para viver nesse mundo é isso. Segunda aplicação prática para a nossa vida. Seja um agente divino onde Deus plantou você. Seja um agente divino onde Deus plantou você. Queridos, há tanta gente já sofrendo pelas aflições da chegada desses cavaleiros. Há tanta gente ao nosso redor precisando de refrigério, gente que já está enlutado, que já perdeu pessoas, tem gente que está destruído, tem gente que está sofrendo com doenças, gente que está escravizado ao nosso redor. E a gente, às vezes, não tem a sensibilidade de olhar para o lado. A gente acha que missão, fazer missão, ser um missionário é ir para longe. Missão não tem a ver com o espaço geográfico, mas tem a ver com a disposição. Todos nós somos agentes de Deus. A questão é, você é um trabalhador que quer ir para a vinha, porque a vinha já tem poucos trabalhadores, ou você é um trabalhador que está a ver navios? Então Jesus vai dizer, vai nos ensinar: rogai ao Pai que envie mais trabalhadores para a seara, porque os trabalhadores são poucos. E talvez esses trabalhadores que já são poucos, muitos já não querem mais estar na lavoura. Querem apenas desfrutar aquilo que eles já têm. É sentar num banco, domingo após domingo. É não exercitar os seus dons. É não fazer a obra que Cristo nos comissiona a fazer, pregar o Evangelho a toda criatura. Se essa é a nossa realidade, queridos, a gente precisa rever esse conceito. Cristianismo é movimento, é olhar para o lado, é buscar o que está perdido. Isso é compromisso com o reino de Deus, ser um agente divino onde Deus nos plantou. Terceira aplicação prática que eu quero fazer para nós: ajude os nossos missionários no fronte. Ajude os nossos missionários no fronte. Queridos, mensalmente nós colocamos nos grupos da igreja o Pix dos nossos missionários, para que você possa fazer diretamente para eles, sem passar pela igreja, sem passar pelo caixa da igreja. Você pessoalmente pode enviar ofertas para esses missionários que estão lá no fronte, que não podem ter seus nomes revelados, porque se eles fizerem assim, eles serão perseguidos. Eles estão à mercê de inimigos que nós sequer temos aqui, e eles estão gastando a sua vida em prol do reino de Deus, e eles precisam da nossa contribuição. Então, se você quer ter uma ação prática, depois de tudo isso que você ouviu, ajuda os missionários. Nós vamos repostar mais uma vez essas informações para que você escolha um ou mais missionários aos quais você quer ajudar. Invista financeiramente no reino. Isso é honrar a Deus com aquilo que Ele te dá, com os seus bens. É financiar a expansão do reino. E ore por eles também. E quarta, última aplicação que eu tenho nesta noite para nós. Você que ainda não é crente, você que ainda não tem um compromisso real com Jesus, você que talvez seja um religioso, você que talvez goste de estar na igreja, porque a igreja é um ambiente bom, um ambiente onde você se sente iluminado, mas não passa disso. Você é um
é um religioso praticante. Se der, eu estou, mas se não der também está tudo certo. Eu quero dizer para você que a previsão do tempo inclui você. Quero dizer que a previsão do tempo diz que esse ciclone categoria 5, que nós acabamos de estudar aqui, esses 4 cavaleiros, eles virão também sobre a sua vida. Não somente da igreja. Você também que não tem um compromisso real com Cristo, você vai sofrer neste período. Mas eu quero dizer que há a esperança para você. Há a esperança de que você encontre um abrigo. E esse abrigo é Jesus, é o Cordeiro de Deus. Por isso eu quero conclamar você nessa noite, caso você seja um religioso, caso você seja um simpatizante de Jesus, ou caso você seja só aquele que está passando aqui nessa noite, mas que não tem um compromisso com Ele, se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Somente se você se arrepender dos seus pecados, somente se você confessar a Jesus como seu Senhor, como Senhor da sua vida, aquele que vai agora fazer com que você tenha um propósito final. Parafraseando de novo, os exemplos que eu dei, do tufão, do furacão, somente através de Jesus você vai ter acesso a um local seguro, para quando tudo isso passar sobre você, sobre o mundo, você tenha a esperança eterna de estar com Jesus. Portanto, essa palavra é para os crentes, para mim, para você, mas essa palavra também é para aqueles que ainda não têm um compromisso com Jesus. O furacão está se aproximando. A pergunta é: onde você estará quando ele passar? Onde? Em que abrigo você vai estar? Porque sozinho você jamais vai conseguir passar por isso. Que Deus nos abençoe e nos capacite a viver para a glória dele ainda mais nessa semana que começa. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, nós te louvamos porque o Senhor nos dá a possibilidade de enxergar o que o Senhor está fazendo na história. O Senhor nos dá a oportunidade, Senhor Deus, de tomarmos decisões importantes para a nossa vida e para o nosso futuro, sobretudo. Nesse momento eu rogo ao Senhor que capacite a sua igreja a entender tudo isso, a se fortalecer no Senhor Jesus e a mudar de rumo, se for isso necessário. E aqueles que ainda não estão em Cristo, que ainda não estão contigo, que o Senhor venha também trazendo arrependimento, quebrantamento, para que eles assumam um compromisso com o Senhor, abandonando os seus pecados e tendo uma vida diferente, se preparando para tudo isso que virá. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Ficar de pé. Igreja amada do Senhor Jesus, a qual Ele deu a sua vida por você. Que você nessa noite receba a paz, o amor, as ternas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e até a consumação dos séculos.